Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos aprender mais uma aula sobre a doutrina dos anjos, que é a angiologia. Glória ao nome de Jesus. Nesta feita, nós iremos ler um dos versículos mais conhecidos, né? Geralmente se prega em um culto de reencontro. Mas eu queria ler esse versículo, dar honra a esse versículo aqui, em Lucas capítulo 15, e o versículo 10, que diz assim: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós, nesta aula, nós iremos entender a natureza dos anjos, né? Algumas verdades sobre a sua natureza, a sua característica angelical. Meus irmãos, antes de entrarmos para nós conhecermos a natureza, as qualidades dos anjos, as suas características, né? Nós devemos mencionar aqui alguns pensamentos errados sobre os anjos. Então, o primeiro pensamento era de um grupo religioso, chamado Saduceus. Esse grupo, em Atos Apóstolos, capítulo 23, no versículo de número 8, porque os saduceus diziam que não há ressurreição em anjo, nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma e a outra coisa. Então, havia vários grupos religiosos na época de Jesus, de Paulo, né? E esses grupos religiosos, meus irmãos, eles tinham sua crença, né? Tinha seu ensinamento. Esse grupo aí, ele não acreditava nem nos anjos e nem também na ressurreição. Ele tinha um pensamento materialista, ou seja, argumentava que a doutrina dos anjos ele era uma mera alegoria, né? Quando se falava a respeito de espírito, de anjo, então eles acreditavam que isso aí são meras alegorias. Outro grupo de pensadores, né, de religiosos, grupo de pessoas que pensam, eles são os racionalistas. Então, eles veem a doutrina dos anjos como uma forma de politeísmo, o politeísmo primitivo, que com o tempo foi tomando forma na vida dos hebreus. Então, eles acreditavam que os hebreus acreditavam em diversos deuses. Então, ele tem os anjos do Senhor como se fossem deuses. O terceiro grupo, nós chamamos ele de os materialistas. Então, eles negam a existência do mundo espiritual. Então, é um grupo religioso, né? É um grupo de pessoas que não acredita na existência de anjos, por ele não crer na existência de um mundo espiritual. Ou seja, eles depositam a sua crença, a sua fé, seu ensinamento somente na matéria. Então, eles acreditam que é apenas a matéria e nada que vá além da matéria. O quarto grupo, religiosos, eles ensinam, esse grupo religioso, eles são um grupo que ensina que os anjos são almas dos mortos, que alcançaram um grau máximo de perfeição. Eles negam a existência distinta dos anjos, como criatura de Deus, bem como a existência dos demônios, as quais, segundo ensinam, são alma desencarnada dos maus. Então, os irmãos, eu creio que os irmãos conheçam grupo de pessoas religiosas, né, que têm as suas reuniões, que eles acreditam na reencarnação. O seu ensinamento a respeito dos anjos é argumentar que os anjos são almas de mortos que alcançaram um grau máximo de perfeição. Então, são aí 4 pensamentos errados sobre anjos. E agora nós iremos aprender, na verdade, né, a natureza desses seres angelicais, a qual Deus criou. Vamos aprender a respeito dos anjos. Aí vamos começar com uma pergunta: quem são os anjos, né?
Então, a resposta clássica dessa pergunta é: são criaturas de Deus. Então, se você observar aí, em Neemias capítulo 9, versículo 6, Salmo 141, versículo 2 e Colossenses 1,16, você vai perceber que os anjos foram criados por Deus. Então, se foram criados por Deus, nós vemos que eles são criaturas de Deus. Então, eu coloquei aí no slide: os anjos não existem desde a eternidade. Então, eles foram criados. Os anjos, eles foram criados por Deus no momento da sua criação. No momento Deus criou os anjos, quando criou, depois que criou os céus e antes também da criação da terra. A Bíblia não indica com precisão em que parte foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra, segundo podemos ver em Jó 38, versículo 4 a 7, e nós comentamos aqui na aula passada, que quando Deus criava esta terra, os anjos de Deus, que são os filhos de Deus, eles cantavam, eles se alegravam vendo Deus criando esta terra. Então, meus irmãos, a primeira resposta do que são anjos são criaturas de Deus. Então, os anjos, ele teve uma origem, ele teve um começo, né? Ele teve um momento que veio para essa existência, e o seu Criador é o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. A segunda resposta de quem são os anjos são seres espirituais. Então, anjos não têm corpos físicos, eles são incorpóreos. Ele tem corpo espiritual, ele tem corpo celestial. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 14, esse versículo é o versículo mais clássico, nós já lemos esse versículo várias vezes na aula passada. Então, Hebreus capítulo 1 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: não são porventura todos eles, ele que os anjos, dentro do contexto, espírito ministradores, enviado para servir a favor daqueles que irão de herdar a terra. Então, vários versículos aqui que você pode ler. Salmo 104, versículo 4, que Deus faz das nuvens seu mensageiro e dos seus ministros labareda de fogo. Então, os anjos são seres espirituais. Quando se fala a respeito dos anjos decaídos, né, que se tornaram demônio, então nós também vemos aí em Mateus 8,16, se vou ler essa referência aqui, que os anjos decaídos, né, já os anjos maus que rebelaram contra Deus, eles são espíritos, hein? Ele não tem corpo físico. Então 8:16 diz assim, ó: enxergando a tarde, trouxe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, vários outros versículos, você pode ler aí na sua casa, eu só coloquei esses aí, mas vários versículos, quando Jesus vai expulsar demônio, ele vai libertar alguém, então aparece essa expressão espírito, né? Agora, esse espírito aí, irmãos, diz respeito aos anjos caídos, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, mostrando que eles são espírito. Então, também os anjos de Deus também são espíritos ministradores, mas esses têm características, são santos, são fiéis, são gloriosos. Nós iremos ver aqui algumas qualificações e algumas qualidades desses seres angelicais. Aí, nessa terceira resposta a respeito de quem são os anjos, então, você pode ver que ele já aparece já com uma qualificação extraordinária. Então, os anjos, e eu vou me referir agora aos anjos de Deus, né, que estão com Deus, que são dependentes de Deus, eles são seres poderosos. Então, o poder emana de Deus. Deus é que capacita, Deus é que potencializa esse poder, essa autoridade, né, que Deus delega aos anjos. Então, os anjos são dotados de poder sobre-humano. Então, eu queria ler aqui Salmo 100,
Eu quero ler Salmo 103, versículo 20, né? Para nós entendermos que os anjos são seres poderosos. São 103, versículo 20. Diz assim, ó: bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, se você observar, os anjos, eles são seres poderosos, são magníficos, são extraordinários em poder. E esse poder, ele vem da parte de Deus. São a classe de seres criados, superior aos homens. Então, se você observar Salmo 8, versículo 4 e versículo 5, e Hebreus 2 e 10, nessa referência você vai encontrar que os anjos são superiores aos homens. Contudo, esse poder tem limites estabelecidos, ou seja, os anjos, ele tem poder que emana de Deus, mas esse poder, eles tem seus limites estabelecidos. Anjos não são onipotentes, né? Anjos não são onipresentes. Anjos não estão em todo lugar ao mesmo tempo. Só quem tem esses atributos imanentes é o próprio Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, tem essa qualificação. Jesus também tem essa qualidade. E o Espírito Santo. Então, somente esses três, Deus, né, que subsiste por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem esses atributos, nós chamamos de atributos imanentes. Então, Deus capacitou, delegou poder, autoridade aos anjos. Então, se você observar aí, há uma demonstração de poder dos anjos. Então, percebe que os anjos, eles têm poder sobre a matéria, né? Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19, eu acho que é o que fala sobre a libertação dos discípulos. Então, os anjos não encontrou barreira para libertar ali os apóstolos para fazer a obra do Senhor. Então, observe só. Atos 5, 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-o para fora disse. Então, os anjos de Deus, ele tem esse poder extraordinário. Agora, Atos 12 e o versículo de número 7. Então, você vai ver um episódio ali onde mais uma vez o anjo do Senhor aparece na prisão a Pedro ali e liberta Pedro. E esse que sobreveio, o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão e tocando Pedro ao lado, despertou dizendo: levanta-te depressa e caiu-lhe as mãos às cadeias. Então, os anjos do Senhor, em Mateus 28 e 2, percebe que quando Maria Madalena foi até o sepulcro, ela vê a pedra removida e o anjo assentado sobre a pedra. São seres extraordinários. Eu vou ler Mateus capítulo de número 28, Mateus 28 e o versículo 2. Mateus 28 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Seria muito bom você estar acompanhando aí, né? Cada versículo, cada expressão que é comunicada. Mateus 28, 2. E eis que haverá um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu no céu e chegou removendo a pedra e assentou sobre ela. Então, há uma demonstração de vários outros versículos, nós iremos ler no decorrer desse estudo a respeito. É muito versículo a respeito da angelologia e dessa demonstração do poder dos anjos. Agora, na quarta resposta, né, a respeito de quem são os anjos, mostrando a sua natureza, as suas qualidades, né, as suas características. Então, observe que os anjos do Senhor são seres pessoais. Como assim pessoal? Os anjos são atribuídos características pessoais, são inteligentes, dotados de vontade e atividade. Então, anjo tem inteligência, anjos, ele tem emoção, não é uma emoção humana. Nós falamos aqui de virtudes.
anjo se alegra, né? Se observe lá em Jó, mais uma vez, Jó 38:7 diz que os anjos, eles se alegravam. Aonde nós lemos em Lucas capítulo 15:10, diz que há alegria diante dos anjos do Senhor. Então, os anjos de Deus, eles alegram. Eles têm vontade. Então, aquela rebelião que aconteceu, né, que Lúcifer, com seus adeptos, com os seus anjos que se rebelaram a Deus, ele tinha vontade. Então, decidiram não obedecer a Deus. Então, você pode ler aí em Isaías 14:13, Isaías 14:13, 14, que eles tiveram uma vontade. Aí, por fim, anjos aí, eles não são oniscientes, não são onipresentes e não são também onipotentes. Então, observe que há vários versículos que mostram os anjos do Senhor como seres pessoais. Até mesmo existia uma operação de Deus na antiga aliança, que Deus permitia que esses seres angelicais ele viam na forma humana, né, para cumprir um desígnio, um propósito, para executar uma vontade. Então, os anjos do Senhor visitou vários personagens que nós iremos ver durante essas aulas aí, a glorificação desses anjos na sua forma teofânica. A quinta resposta, né? Quem são os anjos? Eles são seres imortais. Irmãos, os anjos, eles não morrem, né? Ele não tem corpo físico, né? Os anjos não se separam como o ser humano separa o espírito do seu corpo. Então, em Lucas capítulo 20, do versículo 35 ao 36, nós iremos ler esse versículo. Lucas 20, 35 e 36, que diz assim: mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se é dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, observe, quando Jesus está falando ali para os saduceus a respeito da ressurreição, ele coloca ali na sua mensagem ali os anjos, e que nós seremos como os anjos, semelhantes aos anjos, né? Nós não iremos casar, nem dar casamento. E nós não seremos imortais. E ele coloca os anjos como exemplo. Ele relata que os anjos são imortais. Anjos não morrem. Eu coloquei aí. Os anjos não estão sujeitos à dissolução. Nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva de Deus e depende da sua vontade. Os anjos são isentos da morte, porque assim Deus o fez. Então observe que os anjos têm esses caracteres, são imortais. Anjo não passa por esse processo que nós, infelizmente, após o pecado de Adão, passamos a ter aí como consequência morte. E nós nascemos, produzimos, envelhecemos e morremos, né? Só naquele dia, quando a trombeta tocar, que nós iremos passar por uma transformação, e essa transformação vai nos dar a imortalidade. Seremos imortais, né? Nós não iremos morrer mais, porque teremos um corpo glorificado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, iremos dar uma pausa e depois nós iremos continuar dando sequência, né, a esta aula, a natureza dos anjos. Então vamos fazer uma oração, já louvando a Deus por este momento que nós já aprendemos da parte dele a respeito dos anjos do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por este momento que nós aprendemos, Senhor, algumas características, Senhor,
algumas qualidades, ó Deus, da natureza dos anjos, Senhor. Pai de amor, Pai querido, que nós possamos reconhecer sempre a Tua grandeza, a Tua soberania sobre esses seres. Eles são, Senhor, servos seus, que auxiliam o Senhor no plano da redenção. Pai de amor, já te agradeço por este momento, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos para o segundo momento desta aula, no nome de Jesus.